Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, você que gostaria de informações sobre a gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, para que eu possa te ajudar nesse momento pelo qual você esteja passando. Tem as informações aqui embaixo. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, fico muito feliz por poder ter alguém sensato compartilhando coisas boas no YouTube e usando esse e-mail para ajudar pessoas desconhecidas. Fico realmente grata por isso. Obrigado, minha querida. Não sou boa com textos, então vamos lá. Nunca pare de fazer esses vídeos, pois eles têm um grande significado para mim e creio também para outras centenas também. Queria te perguntar como consegue manter a positividade com tudo o que acontece neste país e seus relacionamentos. Gostaria de saber, pois eu sou tão jovem e sou desacreditada de tudo. Amor desse país, amizades e tantos problemas que enfrentamos e que cada dia que passa parece piorar ou talvez ficarem mais difíceis de vencer. Acho bacana pessoas que me transmitem coisas boas como você. Muito obrigado, minha querida. E aí, o e-mail termina. Então, é mais um pedido de conselho de uma maneira mais no desenvolvimento pessoal do que no nível de relacionamentos. E olha que quando você me mandou o e-mail, o país não tinha passado nem perto do que está passando nesses últimos tempos. Porque o e-mail é antigo já. Meu bem, olha, como manter a positividade? Bom, gente, primeiro, que eu acho que ser uma pessoa positiva ou não é uma questão de personalidade. Talvez, em alguns casos, possa até ser, mas eu acho que são mais raros esses casos. Eu acho que você ser uma pessoa positiva ou não depende muito mais de um exercício. Você pode exercitar-se em ser uma pessoa mais positiva. E como que eu pratico esse exercício? Eu pratico esse exercício com coisas pequenas no dia a dia. Eu acredito que quando você praticar isso com coisas pequenas no dia a dia, você consegue gerar essa positividade. Então, por exemplo, você vai tomar café de manhã, você agradece por aquele café. A energia já é outra, é diferente daquela pessoa que já levantou mal-humorada. Então, ela já tá xingando por ter levantado cedo, porque foi dormir tarde, porque não aguenta até quando vai isso, porque ela quer ser rica, porque ela quer acordar a hora que ela quiser, porque... Meu Deus do céu! Aquela pessoa que levanta de manhã, por mais que ela não goste de levantar cedo, mas ela encara que, opa, eu tenho a possibilidade de estar levantando cedo, eu tenho um trabalho, muitos não têm. Quantos gostariam de estar levantando esse horário para ir trabalhar? Tem gente que está levantando para tentar buscar ânimo para entregar currículo. Porque a pessoa está tão desanimada de estar desempregado, está tomando tanto não, que às vezes a cama é muito mais chamativa. Então ela não está na cama porque, que delícia, eu não tenho nada para fazer. Ela está na cama porque ela está desmotivada de tanto não que ela tem tomado. Então, gente, por isso que eu falo, tudo é uma questão de perspectiva. Quando a gente olha, por exemplo, para esse país, a gente tende também a desvalorizar o Brasil. É óbvio, nós estamos comparando com o quê? Nós estamos comparando com os Estados Unidos? E depende com qual comparação que a gente está fazendo também com os Estados Unidos. Porque se você pegar o sistema de saúde, por exemplo, o nosso é muito melhor do que existe nos Estados Unidos. Não, mas lá nos Estados Unidos, né, os médicos são de ponta, as inovações, as descobertas médicas. Sim, mas você tem que ter grana para isso.
Aqui no Brasil também, sim, mas aqui no Brasil você tem o SUS, que tem fila de espera, tem não sei o quê, mas é um sistema que funciona. Lá nos Estados Unidos você não tem algo semelhante. Então, tá, fico fazendo comparações, ok, mas depende o que eu estou comparando. Lógico, nós estamos falando de países do primeiro mundo. Só que quando a gente olha para tantas outras situações, gente, hoje vocês estão assistindo em setembro, eu estou gravando no finalzinho de agosto de 2022. Eu já tomei a 4ª dose da Covid. Tem países que a população nem se vacinou. Ou apenas uma parcela da população se vacinou. E olha, com todas as controvérsias que houve aí, né, em relação à vacina, mas estamos vacinados. Então, eu acredito que tudo passa por uma questão de perspectiva. A maneira como a gente olha. Então, não é eu ser uma pessoa iludida. Eu achar que então, nossa, que maravilha, o Brasil, não admito que ninguém fale mal dele. Não, tem coisas que merecem sim, e a gente tem que se debruçar sobre essas coisas. Que merece para que, se a gente não se debruça, se a gente finge que não está acontecendo, nada muda. Então a gente tem que olhar, mas a gente tem que olhar também tantas outras coisas. A gente tem que aprender a celebrar. Não é porque a gente está celebrando determinadas coisas que a gente está ignorando que outras aconteçam. Mas vocês estão me entendendo que, por exemplo, não, eu não gosto de levantar cedo. Ok, não gosto de levantar cedo. Eu gostaria de levantar mais tarde. Eu gostaria de fazer o meu próprio horário. Tá, mas por enquanto eu não consigo fazer isso. Então, eu celebro o fato de eu estar levantando agora. Muitos outros não podem, muitos outros gostariam de ter um emprego. Então, eu tenho essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade de ter um emprego, ter o meu sustento, enquanto eu desenvolvo estratégias para que eu consiga adquirir esse nível de vida que eu quero. Onde eu faço o meu próprio horário. Eu posso trabalhar de madrugada e levantar meio-dia. Então, eu acredito que são ações pequenas, eu celebrar o fato de eu estar levantando, porque eu tenho o meu emprego, eu celebrar o café que eu estou tomando, eu celebro o almoço que eu tenho possibilidade de ter. Agora, aí é que tá, tem gente que não celebra o almoço. Pelo contrário, só reclama. Você vê a pessoa só reclamando. E aí ela se compara. Ela compara com aquela atriz que tem a possibilidade de ter tudo pronto e por isso que ela é sarada daquele jeito, por isso que ela tem aquele corpinho, porque se eu tivesse também alguém que cozinhasse pra mim, que fizesse os pratos fitness, eu tenho que vir aqui, tá vendo? Meu horário de almoço é 1 hora só, o que que eu vou fazer? Eu tenho que comer isso aqui, essas coisas gordurosas mesmo, como que eu vou ter aquele corpo? Sim, meu bem, agora você tem que comer desse jeito. Agora, nada impediria também, conheço pessoas que fazem a marmitinha, no final de semana, faz a marmitinha para a semana inteira e come a comida fitness. Então, eu adequo dentro das minhas possibilidades e celebro as minhas marmitinhas. A gente tende a reclamar muito mais. Eu já fui muito reclamão na minha vida. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu não sou um cara reclamão, não. Então, por exemplo, se eu tivesse que falar hoje, eu sou um cara que eu falei aqui, né? A gente tende a reclamar muito mais. Eu fugi desse ciclo vicioso. Eu consegui quebrar com isso. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu já fui muito reclamão. Hoje, olha, tanto que eu acho que as pessoas que convivem comigo, dificilmente elas podem falar que eu sou quieto, elas podem falar que eu sou introvertido, mas eu duvido que elas vão falar que eu sou reclamão. Até com prestadores de serviço, sabe? Que vem aqui em casa, às vezes, prestar um serviço. Então, por exemplo, eu acabei de reformar minha casa, então quantos prestadores de serviço passaram por aqui? Então, às vezes, aconteceu isso aqui. Eu falava, não, tudo bem, isso aí é coisa, às vezes, que acontece. Né? Se der para consertar, tudo bem. Se não, a gente vê uma outra forma. Então, eu acredito que isso traz uma energia diferenciada.
Então, a maneira como a gente vive, quando a gente adquire esse estado de espírito, é diferente, é bem mais leve. Quando você pergunta aqui sobre os relacionamentos, veja bem, olha, meu anjo, aí vai do entendimento de cada pessoa também. Então, qual é o entendimento que eu tenho sobre relacionamento? Eu quero que alguém venha me completar? Se eu tenho o desejo de que uma pessoa venha me completar, então, no meu entendimento, já começou errado. Porque eu não estou me sentindo uma pessoa completa. Sou eu que tenho que completar as minhas incompletudes. O outro, ele vem me complementar. Então, eu acredito que relacionamentos, a gente tem que, muitas vezes, se questionar qual é o entendimento que a gente tem sobre relacionamento. Porque talvez encontremos pessoas extremamente frustradas porque o conceito que ela tem de relacionamento é um conceito que na prática não existe. Ela tem um conceito mágico, um conceito hollywoodiano de relacionamento. E que na prática essas coisas não vão existir. Então por isso que você vai encontrar uma pessoa eternamente frustrada. Por quê? Porque ela está correndo atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Então, é uma questão de postura, como a gente se enxerga, como a gente pratica e exercita essas questões em pequenas coisas no nosso dia a dia. Como eu disse a vocês, eu fiz uma reforma aqui em casa e eu gosto muito de planta. Então, minha casa agora está rodeada de jardineira. Tem planta para tudo que é lado. Quando eu levanto de manhã, eu levo meus cachorros lá no fundo, que eu tenho grama, né, no meu quintal lá no fundo, eu levo eles lá para eles fazerem xixi. E eu vou falando bom dia para tudo minhas plantas. Falando bom dia para todas elas. Então, sabe, pequenos gestos. Você concorda? E olha, hoje eu posso fazer meu próprio horário, mas eu dei aula há muito tempo. Então, quer dizer, eu levantava às 5h45. E eu não gosto de levantar cedo, mas eu levantava às 5h45. E eu não tinha a quantidade de planta que eu tenho hoje, mas eu tinha plantas aqui dentro. Eu levantava às 5h45, mas eu falava bom dia para as minhas plantas. Então não pense que eu estou agora falando bom dia para as minhas plantas porque eu levanto mais tarde. E quando eu levantava às 5h45, eu levantava chutando tudo. Então são pequenos gestos que vão definir como vai ser o nosso dia e vão definir se a nossa vida vai ser positiva ou negativa. Vão definir se a gente vai olhar com olhos amargos. Olhos amargos é uma figura de linguagem bem estranha, né? Porque olhos amargos, mas tudo bem. Se eu vou olhar com amargura para as coisas ou se eu vou olhar com mais leveza. Está nas nossas mãos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.